Vamos ao tutorial número 4 do ENSE. No ambiente modelo, pasta peça, vamos importar então a peça do tutorial 4. Essa peça tem como característica essas cavidades centrais, mais esses dois rebaixos nas extremidades e furações, sendo esse grupo de furos para a cabeça de parafuso Allen. Então, o que nós vamos aprender de diferente nesse tutorial hoje é como fazer esses furos fresando através do ciclo de furação. Bom, a peça aqui já está como se fosse uma chapa de meia polegada de espessura, então não vamos fazer faceamento nessa peça. Vamos ao ambiente Machining, vamos adicionar a nossa fixação. A máquina já está carregada, o MD600. Repetindo, se eu quisesse trocar de máquina, dois cliques aqui, máquinas, seleciono o tipo de máquina com a qual eu vou trabalhar. Então, vamos ocultar essa máquina e vamos deixar a morsa na posição em que ela está. Vamos colocar numa vista de topo, aqui na aba de configuração, sistema de coordenada global. Vamos então mover essa peça, centralizando-a na morsa. Vamos fazer um giro, outro aqui, aqui vamos subir, vamos posicionar lateralmente. E vamos fechar aqui o mordente da morsa. Então aqui notem que foi deixado uma altura livre para podermos trabalharmos nessa área aqui sem ter risco de colisão da ferramenta com a morsa. Vamos dar OK. E agora vamos colocar o zero peça nesse vértice para o lado fixo da morsa. Sistema de coordenadas de trabalho. Clica nos três pontos. Com o snap inteligente ligado, posiciono aqui nesse vértice. Vamos então analisar o que temos que usinar. Vamos medir esses raios. Então, diâmetro 20, diâmetro 15. Aqui nós temos a altura de 3 milímetros. E aqui nós temos a altura de 3,5. Então, como esses planos inferiores, o superior é o mesmo plano, tanto dessas features quanto dessa aqui, o plano superior é o mesmo. Mas o inferior é diferente, né? É 3 milímetros para essa e 3 milímetros para essas outras aqui. Então teremos que fazer dois contornos 2D na hora de fazermos o acabamento. Então vamos começar então com o desbaste. Nós temos aqui áreas planas, né? Várias áreas planas. E temos paredes a 90 graus, paredes verticais. Então vamos trabalhar com desbaste linha d'água, deixando sobre metal para operações de acabamento, que serão acabamento de faces planas e contorno 2D. Depois vamos fazer furos de centro e as furações e fresamentos aqui dos rebaixos para a cabeça de parafuso. Então, na aba de operação, primeira operação 3D básico, desbaste linha d'água. Vamos selecionar a nossa fresa de 12 milímetros. Agora aqui, em estratégia, vamos manter aqui equidistante, mesmo passo. Aqui, profundidade de cada passe. Aqui está 100% do diâmetro da fresa, 12 milímetros. A profundidade máxima que eu tenho é aqui, que é 3,5 milímetros, então é uma profundidade pequena. Dá para fazer em uma passada só. Então, se eu deixar 12 aqui, ele não vai fazer 12, ele vai fazer até o 3,5. E agora aqui, ambos os sentidos, sentido de corte, no desbaste. Aqui vamos deixar 0,3.
na sobra radial e vamos deixar também 0,3 na sobra axial. Tolerância. A tolerância do desbaste, eu não fiz nos outros tutoriais, mas aqui eu vou fazer uma tolerância um pouco maior, já que é um desbaste, então isso gera menos linhas de programa. Aqui então, nível de segurança, 5 milímetros. Trocar avanço para o avanço de trabalho a 13 milímetros da peça. Entrada preferencial aqui em espiral, segunda escolha, terceira escolha, quarta escolha. Aqui os parâmetros de inclinação. Vamos colocar um ângulo um pouquinho menor aqui dessa rampa. Ferramenta vamos manter. Parâmetros de corte aqui vamos manter os mesmos. Vamos gerar aqui as trajetórias. Então aqui vemos que ele vai entrar com uma entrada em rampa. E aqui ele vai entrar pelo lado externo da peça. Vamos lá na aba de simulação. Aqui na aba de simulação, deixamos somente deixamos esses quatro primeiros ícones aqui desligados e somente o resultado de usinagem ligado, que fica melhor para termos uma visualização um pouco menos poluída. Então vamos fazer então a simulação. Então aqui tem aquela usinagem. Vamos acelerar um pouco. Aqui as fardas entradas em rampa. Notem que a transição está sendo via plano de segurança. E com isso, fizemos então um desbaste. Próxima operação, vamos fazer o acabamento de faces planas utilizando a mesma ferramenta. Então, aqui, estratégia, vamos deixar a mesma, que está aqui. Aqui vamos mudar para concordante. Aqui vamos manter a sobra radial de 0,3. Nível de segurança 5 milímetros. Trocar avanço para avanço de trabalho a 3 milímetros da peça. Executar o cálculo. Conseguiu fazer aqui todas as regiões. Então agora falta o acabamento das paredes verticais, que então são paredes verticais, 90 graus, né? Nós vamos usar o contorno 2D. Vamos mudar aqui para uma fresa de 8 milímetros. Aqui já estamos nessa aba de nível, então já vamos aproveitar que estamos aqui, colocar então 5 milímetros. Aqui a transição está via plano de segurança. Ver se tem mais algum outro parâmetro para trabalharmos aqui. Por enquanto aqui não. Vamos aqui na atribuição do trabalho. Então agora, vamos pegar primeiro esse conjunto de curvas, que tem um nível inferior a 3 milímetros. Então aqui estão as curvas. Essa face aqui é o nível superior. E essa face aqui podemos utilizar como nível inferior. Vamos colocar na vista superior. Vamos então trabalhar a entrada da ferramenta aqui. Colocar aqui no meio dessa curva. Darmos um pouco melhor aqui. Vamos ocultar aqui o suporte para podermos visualizar a ferramenta. Então aqui seria a ferramenta entrando, fazendo essa curva a 90 graus. Aqui é a parede que a gente vai trabalhar.
colocar as outras entradas em posições semelhantes. Executar o cálculo. Vamos aproveitar e fazer esse outro contorno aqui, copiando os parâmetros dessa operação. Então, copiar, colar. Aqui, então, seleciono o novo contorno. Na aba de atribuição do trabalho, botão direito do mouse, limpar as seleções, que agora nós queremos selecionar essas curvas aqui. Essa curva, essas curvas e mais essas outras aqui. Vamos colocar então nível superior, nível inferior, vista de topo. Vamos trabalhar aqui então as entradas. Aqui a ferramenta está entrando por aqui. Vamos inverter o sentido de entrada para entrar aqui fora. Então, se eu clicar nessa seta aqui, ó, ela inverte o ponto de entrada. Vamos fazer, em vez de fazer uma curva, fazer aqui então uma entrada em linha reta e uma saída também em linha reta. Aqui também vamos inverter a entrada da ferramenta. Vamos executar então o cálculo. Vamos então na aba de simulação e vamos simular então os dois contornos que criamos. Aqui o primeiro contorno. E o segundo contorno. Então agora só nos resta as furações. Então, eu tenho aqui um grupo de furos diâmetro 5. Nós temos aqui furos diâmetro 4.2. Aqui nós temos furos diâmetro 5 também. É do mesmo grupo desse aqui. Então nós temos 5 aqui, 4.2 aqui, mais esses rebaixos de cabeça de parafuso que tem 8.25. Vamos fazer furo de centro para todas essas operações aqui de furação, só para exercitarmos, né? Então, adicionar a operação de furo, usinagem de furos. Eu posso pedir aqui para ele reconhecer todos os furos, sei lá, 2 milímetros até 60, então ele pegou todos aqui, né? No caso, esses furos aqui de 4.2, eu não vou colocar na listagem, certo? Então não fica bem fazer a seleção desse jeito. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então eu vou dar 2 cliques na superfície cilíndrica desse grupo. Vamos colocar centro. E aqui, ó, nós vamos usar esses furos maiores, porque nós vamos fazer o furo de centro. Então o furo de centro vai ter que ser utilizando o plano desse furo maior. Então vamos colocar centro aqui. Com a tecla Shift do teclado, selecionamos todos eles, viemos em propriedades, vamos colocar uma altura aqui de 2 milímetros para todos eles. Vamos mudar aqui a ferramenta para uma broca de centrar. Estratégia furação simples. Aqui os outros parâmetros. Plano de segurança 5 milímetros. Distância para entrar com avanço de trabalho, vamos mudar para 3 milímetros. Os outros parâmetros vamos deixar assim. Vamos calcular então as operações. Então lá na aba de simulação, vamos ver então esses furos de centro. Então aqui estão todos eles executados. Agora então, vamos fazer as outras furações. Nova operação. Aqui eu posso simplesmente copiar e colar para aproveitar alguns parâmetros desse furo. Seleciono aqui esse segundo grupo. Agora vamos fazer então primeiro os furos de diâmetro 5 milímetros. Selecionar a ferramenta. Aqui em atribuição do trabalho, vamos botão da direita limpar as seleções.
os furos de diâmetro 5 são esse grupo aqui, ó. Então, dois cliques na superfície cilíndrica, centro. Esses furos são todos passantes. Então, vamos selecionar com o Shift do teclado todos eles. Aqui em propriedade nós vamos ligar a compensação da ponta da broca. Então, ele vai passar 1 milímetro, 1,502 aqui do fundo. Eu também posso, dinamicamente, arrastar aqui, ó. Eu consigo ver a broca saindo. Para ele sair um pouco mais, posso fazer isso também dessa maneira. Tem o mesmo efeito. Aqui, em tipo de furação, vamos colocar então furação quebra-cavaco. Não precisa fazer espera, porque é um furo passante. Aqui eu costumo utilizar 70% do diâmetro da ferramenta como incremento. A saída aqui do picote é 2 milímetros. Os outros parâmetros foram copiados da outra operação, como plano de seguranças e outros mais. Então vamos calcular aqui as operações. Vamos simular agora então essas furações aqui de 5 milímetros. Então aqui os furos 5 já foram feitos, já estão na medida. Então agora o que vamos fazer aqui é, primeiro, fazer os furos 4.2, saindo dessa superfície superior aqui, e depois vamos fresar os rebaixos para a cabeça de parafuso. Então aqui vamos copiar, vamos colar, aqui selecionamos, vamos mudar então para a broca 4.2, aqui em atribuição do trabalho, vamos, botão da direita do mouse, limpar a seleção. Agora pegaremos esses furos 4.2 aqui, centro. O que temos que fazer agora, da maneira como ele está começando nessa superfície, ele tem que começar nessa superfície. Então vamos selecionar todos eles aqui, vimos em propriedades, aqui. Podemos então arrastar para eles começarem aqui nessa posição. Da mesma forma, a ferramenta passar um pouco aqui, são furos passantes. Então vamos dar OK. O resto dos parâmetros ele copiou do furo diâmetro 5 anterior. Então vamos fazer o cálculo. Aqui na aba de simulação. Aqui estão os furos 4.2. Então agora nos resta fazer o fresamento desses furos aqui. Então podemos copiar esses parâmetros, colar, selecionar aqui então esse último grupo, botão direito do mouse aqui em atribuição do trabalho, limpar. Então agora nossa furação é essa aqui. Então, centro, aqui, como ele tem diâmetro 8.25, eu vou fazer isso aqui fresando. Então vou pegar aqui uma fresa, temos aqui uma fresa de diâmetro 6, fresa de topo de diâmetro 6, poderia pegar de 4 também, vamos pegar essa de 4. Selecionar a ferramenta. Aqui em estratégia, nós temos aqui, ó, fresamento de furos, ok? Então aqui ele vai fazer o furo fresado, fazendo uma hélice, aqui está parâmetros dessa hélice que ele vai fazer. Vamos então deixar assim, vamos gerar então as trajetórias. Então aqui dá para ver bem a hélice. Aqui então na simulação, vemos o furo sendo fresado. E com isso, né, a peça está toda usinada.
Bom, aqui nesse tutorial eu vou mostrar que o SprutGun ele tem a possibilidade de nós simularmos baseado no código G. O que é isso? Bom, essa simulação que nós fizemos até aqui, em todos os tutoriais, ele simula o arquivo CLData, Cutter Location Data, que é um arquivo que depois tem que ser pós-processado para o pós-processador da máquina na qual nós vamos então usinar a peça, e aí ele então vai ser transformado num código G. Bom, ah, aqui eu vou mostrar o que acontece nesse tipo de simulação, em alguns casos. Então eu vou selecionar aqui simulação baseada no código G. Ele me pede qual é o pós-processador. Então eu venho aqui, pós-processadores, fresamento. Aqui está o da nossa máquina, o OMD600, é um Fanuc 0IMD. Então aqui está aberto. E ele pede qual é o interpretador. O interpretador é qual é o comando. Se é um comando Fanuc, Heidenheim, Haas, Siemens. Aqui, nossa, aqui é um Fanuc. Então ele vai se basear no Fanuc 30i como arquivo de interpretação. Então aqui ele vai estar gerando o programa. Leva um tempo para fazer isso. Então agora o código está gerado. Então aqui a gente consegue ver cada operação agora não é mais um arquivo CLData, é um arquivo realmente um código G. Então aqui está o desbaste, o acabamento de face plana, o primeiro grupo de contorno 2D, o segundo grupo de contorno 2D, a usinagem dos furos de centro, a usinagem dos furos 5 milímetros, dos furos 4.2 e o fresamento dos rebaixos dos parafusos. Aqui acontece uma situação que é particular da nossa máquina, que é um comando um pouco mais antigo, uma máquina de 2012. Então, olha só o que acontece aqui na usinagem do fresamento desses furos. Vamos pensar aqui na programação. Seleciona a fresa, monta, RPM, sentido de giro. Aqui faz um posicionamento, desce até o Z de segurança, liga o fluido, posiciona em X 112 menos 112, que deve ser X 112 deve ser aqui, menos 112 deve ser mais ou menos aqui, deve ser um desses furos aqui. Agora, desliga o fluido, desliga o giro da ferramenta e sai para o zero máquina. Então ele não faz nada aqui. Então vamos simular essas operações todas e vamos ver então se ela acontece exatamente como a gente fez simulando o arquivo CLData. Vamos então resetar aqui. Ó, aqui então ele está correndo a linha de programa, está fazendo o desbaste linha d'água. Vamos acelerar um pouco. Acabamento de faces planas. Até aqui tudo bem. Os contornos 2D, os furos de centro. Agora os furos 5 milímetros, até aqui tudo bem. Agora os furos 4.2. E agora aqui vai acontecer um erro. Ele não faz nada, certo? Vamos analisar aqui na aba de Machine o que acontece. Então voltamos aqui em Machine. Aqui Estratégia. Nós temos aqui o código do o formato do código de comando numérico. Então ele está usando aqui G81 ciclo fixo. Então, e vai programar esses furos com G81. Como é um furo fresado, esse nosso comando é um comando mais antigo, ele precisa fazer isso com G1 e G0, então esse ciclo longo. Então quando mudamos aqui para ciclo longo, vamos então recalcular a operação. Está recalculando. Vamos voltar lá na aba de simulação. Então agora aqui, ó, aparece as trajetórias desse furo fresado. Então vamos simular até aqui essa operação e vamos fazer só o furo fresado agora.
agora conseguimos ver ele executando o programa. Então, o software tem algumas particularidades que a gente tem que entender como funciona o nosso pós-processador da nossa máquina, certo? Com isso, então, nós encerramos mais um tutorial do ENSE.